O seu próximo livro vai se chamar Marcas Viscerais. Mas o que exatamente é uma marca visceral? Olha, uma excelente pergunta. Marcas viscerais, na minha visão, são aquelas marcas que conseguem mediar relações e emoções mais profundas com as pessoas. Emoções que tocam realmente no gut das pessoas, no gut feeling das pessoas. Então, por isso, o visceral vem realmente de vísceras, vem realmente do intestino, né, que é o segundo cérebro de todos nós, né? Ele tem tantas terminações nervosas quanto o cérebro, tem uma intercomunicação entre cérebro e intestino. Então, quando eu falo marcas viscerais, são realmente aquelas marcas que conseguem construir significado e sentido profundo no cérebro, no límbico reptiliano das pessoas e no intestino das pessoas. Uau! Bem-vindos ao Story Talks Café, o seu podcast de comunicação e negócios, onde eu e o meu sócio Paulo Ferreira sempre conversamos com pessoas legais, interessantes e viscerais. Paulo, quem é o convidado dessa semana? Nosso convidado de hoje é autor e professor com 25 anos de experiência, atuando em liderança de marketing e comunicação em empresas e agências de publicidade. Ele gerenciou a área de publicidade, mídia, promo e ativação da Petrobras e trabalhou com marcas como Domino's Pizza, GSK, Toyota e Mercedes-Benz. Ele é professor e coordenador na Miami Ed School e ESPM e head de narrativa estratégica do Itaú e autor do livro Truth Telling. Com vocês, Raul Santelena. Rapaz, que é uma voz de radialista esse rapaz, né? Eu vou pegar esse trechinho aí e vou começar a usar no meu LinkedIn, na apresentação. Fica à vontade, fica à vontade. Isso faz parte da brincadeira aqui. Vários convidados dizem, olha, eu sonhava vir aqui no podcast de vocês só para ser apresentado Pô, dessa maneira. que voz, rapaz. Obrigado. Truth Selling. Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui podendo trocar uma ideia com vocês. Obrigado. Que bom. Raul, o que é exatamente um head de narrativa estratégica? Eu acho que poucas empresas, né, têm cargos desse tipo, e o meu envolvimento com storytelling, tal, que é mais ou menos parecido com o seu, me deixa muito curioso. Assim, o que você faz exatamente? Olha, Bruno, estamos tentando descobrir isso nesse momento. O mais legal é isso, cara. Assim, o desafio, né? Não foi nem um convite, porque não dá para chamar de convite, mas foi um desafio que o Tracanella, tanto o Tracanella quanto o Haramura me colocaram e nos colocaram, né? Porque estamos respondendo essa pergunta juntos. Foi exatamente essa provocação enorme de como desenvolver uma área, mas a área é o de menos, assim, mas como desenvolver realmente uma lógica que aumente a intencionalidade narrativa de uma marca, assim, que você consiga organizar o ecossistema conceitual e todos os elementos, né, que contam uma história, os elementos, né, que o Christopher Vlogger fala que todas as histórias da humanidade usam basicamente os mesmos elementos, então é como organizar esses elementos, colocá-los a serviço da construção de sentido e significado profundo. E fazer com que o maior número de estímulos possível, né, estímulos possíveis dessa marca construam, né, contribuam para essa construção dessa narrativa em todos os momentos de contato. Então, não só de comunicação, publicidade, propaganda, promo activation, experiência, patrocínio, mas da hora da verdade, que é a hora do consumo do aplicativo, na agência, ou, enfim, diversos tipos de contato que a gente tem. Então, é um desafio gigante, porque é uma empresa com múltiplos estímulos, múltiplos pontos de contato, milhões, centenas, milhares, mas a gente está aqui para, né, se não for para superar desafios como esse, a gente nem sai de casa. Então, eu topei esse desafio e estamos tentando responder todos os dias essa pergunta que você me fez. Raul, a ideia de criar um departamento, uma área, enfim, que vai explorar como é que ela mesma deve ser, isso é parte daquilo que hoje em dia está começando a ser definido como cultura antecipatória.
Muito legal. Anticipation Innovation, é mais ou menos isso? É mais isso. A gente, a provocação do Traca tem sido muito, a gente é uma startup, entendeu? A gente está criando uma startup dentro de uma grande empresa. Então, a gente tem alguns inspiradores também. Eu gosto muito de me inspirar, e claro que se é para se inspirar, vamos se inspirar nos grandes, nos huge, né? Então, um dos que me inspiram muito quando eu vi esse convite é o Donald Norman, lá na Apple, né? Então, quando ele é convidado para criar uma área de UX, né? E criou o nome UX para dar nome a essa área, e criou um padrão, né? Criou uma nomenclatura e um novo segmento de mercado que depois explodiu, que hoje é tão relevante quanto o UX. Então, é nesse nível assim, que a gente quer operar, entendeu? Criar uma nova disciplina de construção de marca, metodologia proprietária que a gente está desenvolvendo na definição dos elementos e dessa construção, com um monte de gente brilhante de dentro do banco. A gente não vai fazer isso sozinho, né? Não é uma, duas, três pessoas, a gente vai reunir e está desenvolvendo isso tudo em squads, em dinâmicas colaborativas e muita construção coletiva. Opa! Mas o desafio é exatamente esse, criar uma nova metodologia proprietária powered by Itaú, que é uma marca, assim, cá entre nós, né? Assim, o histórico de construção de marca é poderosíssimo, é referência no Brasil e no mundo. Então, isso também é um desafio gigante, você chegar numa marca que já faz um trabalho brilhante, né? Um trabalho referência, e contribuir um pouquinho, tentar contribuir um pouquinho mais um tijolinho nessa história aí. Bom, tem uma parte que é legal quando a gente tem a oportunidade de dizer, porque ela é absolutamente real. A Story Talks é cliente Itaú, o Paulo é cliente Itaú. Então, eu conheço essa marca como consumidor também, tanto empresarial quanto pessoal. Senão eu sairia daqui agora, inclusive. Assim. Agora, eu vou te contar, Raul, por que não me surpreende tanto o Itaú está fazendo esse movimento. Alguns anos atrás, eu recebi uma ligação de um cara que eu não conhecia, que, enfim, alguém me indicou para ele. E aí o cara fala assim, você é o Bruno e tal, do Storytelling? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, eu sou fulano de tal, eu trabalho aqui no Itaú, sou gerente de uma determinada área, e eu queria saber se você teria algum roteirista para me indicar. Aí eu levei um susto, né? Eu falei assim, peraí, o Itaú querendo roteirista, né? Que coisa é essa? Eu falei, olha, até tenho, mas assim, eu preciso entender para que exatamente, né? Porque não é comum um grande banco, ainda mais pensando lá em 2017, 2018, que acho que foi quando isso aconteceu, não era nada comum um banco querer um roteirista, né? E o cara falou assim, olha, você não pode falar isso, tá? Enfim, essa é uma informação confidencial, mas agora já se passaram 5 anos, acho que eu posso falar numa boa. Passou o período de carência, né? Passou o período de carência, eu posso revelar isso. NDA, né? O NDA já venceu, já. Exato. E ele vira e fala assim, bom, a gente está fazendo um bot aqui, né, para atender os clientes e tal, e a gente quer que esse bot tenha uma personalidade, né? E eu estou buscando um roteirista para isso, para dar uma personalidade para o robô. E eu falei, nossa, que curioso, né? Assim, não vi nenhuma empresa fazendo isso. Então, quando eu vi a notícia que você tinha ido para o Itaú, foi a primeira coisa que eu lembrei. Que legal, cara, que relato legal. Tu sabe que ontem teve um amigo que foi no lançamento de um livro de um grande líder de marca no Brasil, que não preciso comentar, assim, mas... E aí ele comentou, eu quero um livro pro meu amigo também, e que está liderando a área de narrativas estratégicas lá no Itaú. Aí esse grande líder de uma grande marca do Brasil, que lançou um livro ontem, falou, nossa, meu sonho, que legal, eu queria ter uma área de narrativas também aqui na minha empresa. Eu vi isso e falei, porra, que legal ele falar isso, né? Que legal ele reconhecer isso e gostar da ideia. Eu achei muito legal também. Agora, quando você disse aí que seu papel digamos assim, manter a narrativa, não importa em qual área, né? Não importa em qual ponto de contato com o cliente, eu imagino que seu papel, no final das contas, vai ser muito parecido com o que o Kevin Feige faz na Marvel, né? Que eu acho que assim, a diferença entre a Marvel e a DC Comics, né? Por que um universo cinematográfico dá certo e o outro não? É porque existe lá um cara que é o Kevin Feige, que é o cara que que cria uma espinha dorsal para as coisas se sustentarem,
né? E para as coisas conversarem minimamente. Porque se você pensar bem, a Marvel é uma maluquice, né? Tem personagens que são mágicos, tem personagens que são deuses, tem personagens que são tecnológicos. Como é que você junta tudo isso? E dá certo, né? Então, mas o universo Marvel dá certo porque o universo Marvel tem um deus, né? Que é ele. Isso, exatamente. Já ganhei aqui, já ganhei. O universo Itaú tá, né? Então, minha pergunta é: você se sente assim, o Kevin Feige do Itaú? Não, o Kevin Feige do Itaú é outra canela. Eu sou apenas um dos heróis ali que está tentando ajudar. Justo. Não, mas achei incrível, assim, porque realmente eu não tinha olhado tão diretamente para essa referência. Obrigado, Bruno, já ganhei. Imagina. Vou começar a usar isso como referência. O universo, né, da Marvel é mais ou menos o nosso desafio, porque ele consegue também fazer isso, contar essa história em múltiplos filmes, em múltiplas plataformas, em múltiplos pontos de contato. E o nome, né, a palavra, o nome desse game é consistência. Né? Assim, o que a gente está buscando no fim do dia, e claro, conversão, né, favorabilidade de marca, reputação de marca, e no fim do dia, conversão, vender mais, vender com mais qualidade também, não é vender de forma inconsequente, mas vender com mais qualidade, com mais consciência. Mas o nome desse game é consistência, assim, como a gente consegue fazer, que é uma marca que já tem uma consistência de expressão e de visual, de identidade magnífica, mas como a gente consegue manter uma consistência de abordagem, de conceito, de ideia e de emoção também, em múltiplos pontos de contato. É esse o nome do game, é esse o nosso maior desafio. E para quem já trabalhou em agência, né, que foi o meu caso e o do Paulo também. Eu também. Você também? Então você sabe como é que funciona, né? Às vezes você atende áreas diferentes dentro de uma mesma empresa. E são pessoas tentando fazer coisas completamente diferentes e às vezes coisas que trazem um certo conflito ali, né? Entra em choque, exatamente. E outra coisa que acontece também é assim, a marca passou anos construindo numa direção. Aí, de repente, sei lá, muda a gestão do marketing, ou muda o CEO, ou muda alguma coisa e vai para o outro lado, assim como se nada tivesse acontecido. Síndrome, eu chamo de síndrome do prefeito novo, né? Exatamente. Porque exatamente no Brasil, assim, a gente tem primeiro um perfil muito intuitivo, que é louvável, assim, eu acho que temos que ter muito e nos orgulhar do nosso olhar e da nossa pegada intuitiva, criativa, mágica mesmo, de acreditar que a gente consegue conectar os pontos com sensibilidade, com emoção, com coração, e isso é muito valioso. Mas o nosso objetivo aqui é justamente, quando eu comentei no começo, aumentar a intencionalidade de tudo que a gente faz. Então, para isso é preciso instrumentalizar, manualizar, sem engessar, sem criar chassis que vão, como é que se diz, coibir ou delimitar a criatividade. Não é esse o objetivo. É apenas a gente utilizar essa criatividade, essa intuição canalizada com um número X de elementos, né, um ecossistema de elementos que vão ser ativados numa alquimia ao longo do tempo. Então, essa alquimia, às vezes, pode ter um peso maior num elemento, um peso maior num outro elemento, mas são os mesmos elementos por 20, 30, 40, 50 anos, até a gente atingir essa consistência. Né? As marcas que a gente admira, que a gente paga um pau enorme, Apple, Nike, Patagônia, Dove, são marcas que conseguem uma consistência longeva, perene, e é isso que a gente busca cada vez mais como marca também. Você me lembrou uma experiência que tem algumas décadas agora, que eu vou dividir aqui com vocês. Quando você falou de duas coisas-chave. Primeiro, consistência de uma marca, né? E depois, a coisa de a gente precisa de balizas, manuais, precisa, né? Essa ferramenta é indispensável a partir de um determinado ponto, mas ela não precisa, nem pode, não precisa significar engessar coisa alguma. E aí você me fez lembrar, isso, bom, é o final da década de 80, começo da de 90, quando eu trabalhava numa das agências que fazia parte, que era representante da DPZ,
e a gente trabalhava para o McDonald's. E várias pessoas do grupo criativo envolvido com o McDonald's ficaram um pouco preocupadas no início do trabalho com aquela conta, porque assim, não, mas vai vir um manual, a gente não vai poder fazer nada. Falei, então, calma, vamos receber o livro primeiro. E, Raul, a grande pegada, a grande coisa que aconteceu comigo naquela conta, naquela época, foi: o livro chegou, era quinta ou sexta-feira ou qualquer coisa, e todo mundo queria fugir do livro. E eu achei ótimo, porque eu catei o livro e levei embora para casa. E eu digeri cada pedaço daquele manual. Que legal. E não tinha nenhuma razão para se sentir engessado naquele manual. Tinha trilhas, mas não tinha trilhos. Então, estava tudo certo no negócio. É altamente possível fazer, e a consistência daquela marca, principalmente naquela época, vinha daí, de fazer isso para valer. Não tem outro jeito. Nossa, que relato incrível. Eu gostei. Vou roubar isso daí também. Vou incluir na minha apresentação de defesa, trilha, porque precisa. E menos trilhos. Pois é, porque precisa. A gente no Brasil precisa defender. Escuta, o manual não adianta existir se você não lê. Não sei se sabe. Não sei se você percebe que não adianta, né? E a outra coisa tem que planejar. E tem que planejar num nível grande para depois poder ter consistência. É fundamental. E a gente tem que defender isso. Você tem toda a razão. Que bom, que bom. Exatamente essa é a nossa luta diária, e eu acho que temos bons aliados do lado, bons cases, boas histórias, e acho que a gente está conseguindo performar bem nesse sentido. Está no mudo. Bruno está no mudo. Bruno está mantendo a tradição da pandemia. É o meme da pandemia, né? É o meme da pandemia. É o meme da pandemia. A indústria bancária, digamos assim, a indústria do mercado financeiro no Brasil está vivendo uma mudança de narrativa um pouco puxada aí pelas fintechs, né? Que deu uma bagunçada na coisa. Como é que você encara esse desafio, estando no Itaú, que é uma marca, enfim, né, mais sólida por um lado, mais pesada por um outro, mais difícil de fazer grandes mudanças? Como é que vocês estão encarando isso no momento? Porque é diferente pilotar lancha e pilotar transatlântico. Né? Exatamente. É diferente. Exatamente. Olha, o que eu posso dizer, assim, é claro que eu tenho 3 meses, tá, gente? Então, ainda estou engatinhando nesse mundo, nesse universo, com muita humildade, com muita serenidade. Mas o que eu posso dizer, assim, embora seja um transatlântico, isso é muito bom, né? Porque quando a gente lida com dinheiro, quando a gente lida com realizações humanas na Terra e pela humanidade e pelas pessoas, né? Quando a gente lida com trajetórias humanas e com famílias, a gente precisa ter muita estabilidade, muita solidez, muita segurança. Então, ser um transatlântico é muito bom. Só que o que eu posso dizer que eu tenho percebido muito fortemente, assim, e talvez eu tenha percebido até isso um pouco antes de eu decidir mudar, decidir vir, e por isso também motivou a minha vinda, é que esse transatlântico está se comportando cada vez mais como um jet ski, assim, uma lancha, assim. A gente vê uma liderança hoje na marca e no banco muito arrojada, muito orientada à disrupção, à autodisrupção. Vocês vão começar a perceber isso cada vez mais forte, assim, dando um spoiler. Então, isso já está acontecendo, essa revolução já está acontecendo dentro da empresa. Então, o melhor dos mundos é quando a gente consegue reunir, o que eu estou querendo chegar em resumo o melhor dos mundos é quando a gente consegue reunir a solidez, a tradição, a estabilidade, a segurança de um transatlântico e o arrojo e a capacidade de autodisruptar-se a si mesmo. Então, é pleonasmo mesmo, é autodisruptar-se a si mesmo, para deixar bem claro. Quando a gente consegue unir esses dois universos, aí é que a gente tem a potência absoluta e consegue realmente fazer a diferença no número maior de pessoas com segurança e com estabilidade e com qualidade. Então... E é até curioso, né, que nesse momento que a gente está gravando o podcast, que é o comecinho de junho de 2022, falo isso, né, porque às vezes a pessoa está ouvindo, sei lá, daqui 5 anos.
Mas nesse momento, os bancos, as fintechs, de uma maneira geral, estão sendo muito cobradas por isso, né? Por causa dos golpes e tal. Então eu vejo muita gente que era super empolgado com a agilidade, com a fofice, com um monte de coisas legais das fintechs, agora falando assim, opa, peraí, não, deixa eu repensar aqui, porque tem menos segurança, porque tem uma série de coisas, né? Nesse eu acho que é um momento bom para vocês. Nesse segmento é muito importante, qualquer segmento, mas nesse especial, o crescer com qualidade, entendeu? Crescer com segurança, crescer de forma sustentável. Você não pode buscar o crescimento a qualquer custo ou desenfreado, tem que ser um crescimento consciente, responsável, com qualidade, perene, né, consistente no tempo, e eu acho que isso o Itaú consegue entregar com muita força, com muita rentabilidade há muito tempo já. Então, não precisa mais provar nada a ninguém nesse sentido. Como tem sido essa aventura de montar esta área, então, de narrativa, né? Em termos de quem é que você está trazendo para isso? Né? Quantos roteiristas estão... Como é que está esse negócio? E só eu esperei o Bruno falar e ter certeza que fechava aquele assunto do alguém do Itaú pedindo o roteirista para ele. Me lembrou uma ligação, Bruno, que eu recebia vários anos antes, na época da fusão, da aquisição Itaú-Unibanco, porque uma grande produtora me ligou e falou assim, olha, eu preciso de um roteirista. Falei, sim. Não, eu preciso de um roteirista para o Itaú. Eu falei, ok, vamos conversar. E eu roteirizei vários dos vídeos da fusão, os vídeos que faziam vídeos internos, né? Toda a informação. Fiz várias reuniões com os boards reunidos. Muito interessante a experiência, para dizer o mínimo, muito interessante. Depois quero ouvir detalhes disso num café, quem sabe. Olha, uma experiência que me enriqueceu demais no sentido de aprendizado com um bando de monstros que tinha sentado naquelas mesas, no sentido de expressar como é que aquilo precisava ser comunicado para aquelas pessoas. Foi um dos roteiros mais trabalhosos que eu fiz na vida e mais compensadores também, que foi muito legal. Olha, Paulo, tem muita coisa que ainda é top secret, né? Assim, a gente está no momento de cunhar pra você ter ideia, a área hoje tem 2 pessoas, eu e mais a Mari, que chegou recentemente também, já está assim, energizada, voando baixo, ajudando muito. Mas a gente está nesse momento desenhando isso, então é bem... Até porque a gente não tem o desenho ainda, então não faz nem sentido comentar no detalhe. O que eu posso adiantar, assim, é que a gente está, primeiro, assim, nesse primeiro momento, como eu disse, a gente está apenas, entre aspas, né, sendo facilitadores do processo de definição de elementos de posicionamento e de significado profundo da marca, e isso a gente faz junto com, inclusive, a liderança de marca, né, que a gente tem no banco, e com vários atores do marketing, de áreas de negócio. Então, é um trabalho que já está acontecendo de forma colaborativa. Então, se você me perguntar hoje qual é a área de narrativas, são essas pessoas que estão sendo convidadas a participar desse processo. Então, é uma área meio dinâmica hoje, ela facilita o trabalho de reflexão dessas pessoas e de geração de insights e definição desses elementos a partir dessas discussões. Então, é uma área de facilitação de design thinking, de métodos ágeis e tal. Agora, a gente realmente está desenvolvendo uma estrutura de área que o que eu posso adiantar é que a gente vai mesclar diversos skills e expertise. Assim, eu gosto muito de analogia com futebol, eu amo futebol, sou tarado por futebol. Então, a gente vai montar um esquema tático de futebol moderno, né, que as pessoas vão ter uma polivalência grande e skills e perfis que até são raros de ver dentro de grandes empresas hoje no Brasil. Assim. A gente quer trazer especialistas em neurociência, em psicologia cognitiva, para ajudar a cunhar narrativas e quando eu falei no começo do talk de visceral, né, de reptiliano e límbico, a gente precisa realmente entender qual a relação profunda e íntima do brasileiro, né, com dinheiro, com banco, de uma forma a construir uma relação de qualidade, respeitosa,
e de construção de marca nesse sentido. Então, é uma área que vai ser muito cunhada, com muito carinho nesse sentido, assim, da gente misturar o melhor das pessoas, convergir o melhor das pessoas. Muita gente que já está no banco há muito tempo também está contribuindo muito fortemente para isso. Então, hoje não temos esse desenho ainda, então não tem nem o que comentar, mas está nesse processo. Esse ano é um ano de arrumar a casa, assim, de organizar tudo e, ao mesmo tempo, contar com a colaboração de muitas pessoas importantes que vêm construindo essa marca com muita competência nas últimas décadas, né? Ô, Raul, depois eu vou enviar para você o link de algumas entrevistas de um podcast chamado Story Talks Café, que tem um povo que deu entrevista que falou umas coisas incríveis sobre vários desses tópicos que você está mencionando. Que legal, de fato, bem legal, bem legal. Eu sou viciado em podcast também, escuto podcast o dia inteiro, então vou adorar também. Já escutei alguns, claro, alguns episódios. Muito, muito legal. Raul, você veio da Petrobras, que, né, é uma outra grande empresa, mas é um mundo completamente diferente, né? Uma autarquia, certo? Uma economia mista, né? Empresa de economia mista, enfim. Qual é a maior diferença entre estar num Itaú e numa Petrobras? Olha, Bruno, que pergunta, hein, Bruno? Pô, a gente não combinou essa, hein? A gente não combina nada. A gente não combinou nenhuma, né? Eu tô brincando, claro. Agora todo mundo vai estar que a gente... Mas é uma pergunta incrível. Claro que volta e meia eu penso nisso, mas eu nunca pensei nisso com essa profundidade, ainda mais na frente de milhões de pessoas aqui, né? Mas... Deus te ouça, milhões. Deus te ouça, porque eu tenho que vender livros. Maravilha. Olha só. Eu vou deixar ele aqui assim. Mas, gente, assim, eu tenho, de novo, né? Eu tenho 3 meses que eu saí da Petrobras e estou no Itaú. E o que eu posso dizer primeiro, assim, as semelhanças. Por quê? Muita gente acha que, por ser uma empresa de economia mista, né, por ter esse lado muito vinculado a uma empresa historicamente pública, acham que é muito diferente de um universo de empresa privada. Assim, o que eu posso dizer que não é. Né? No que tange a construção de marca, no que tange a tecnicidade da comunicação e do marketing da empresa, o nível é muito semelhante, é muito igual em diversos aspectos. Então, assim, o corpo técnico da Petrobras, tanto do que tange o que a gente já conhece mais publicamente, né, que é a tecnologia, ciência, os engenheiros, o corpo técnico que atua nessa área, que é realmente reconhecidamente uma das melhores do mundo, já ganhou vários prêmios de reconhecimento mundial, que é tido como Oscar, né, da indústria de energia. Então, tem esse corpo técnico, e no marketing, na comunicação, de modo geral, também tem um corpo técnico de primeira grandeza, assim, gente altamente especializada. Então, as diferenças que a gente consegue enxergar é muito de segmento, né? É muito de uma indústria de energia com diversos desafios contemporâneos, inclusive sendo desafiada, inclusive, né, como todas as indústrias hoje estão sendo desafiadas por inovação, por tecnologia. Então, é uma indústria que está também passando por um desafio muito grande. Tem um impacto também, que a gente sabe, muito grande. Então, tem um desafio de como repensar a matriz energética junto com a sociedade para chegar num modelo cada vez mais sustentável. E do lado do segmento bancário, a gente já falou um pouco, assim, é um outro desafio completamente diferente. Então, acho que as principais diferenças que eu conseguiria traçar nesses 3 meses é de diferenças, e é isso que motiva a gente mudar também, né? O que me motivou a mudar foi muito para conhecer e dominar e aprender com um outro segmento totalmente diferente do que eu vinha trabalhando nos últimos anos. Então, essas diferenças são boas, né? São magníficas, assim. Agora, do ponto de vista de tecnicidade, de compromisso, de capacidade de entrega, capacidade de construção de marca até, né? Porque o trabalho que foi feito na Petrobras pela liderança de pessoas incríveis, assim. Ontem eu estava à noite com uma delas, inclusive, o Heraldo Carneiro, que foi um dos grandes líderes de construção de reputação e da marca Petrobras. O trabalho é muito equânime, assim, muito semelhante. Isso, não à toa, são 2 das maiores marcas que ficam ali disputando marcas mais queridas do Brasil e marcas mais... Né? Sem dúvida. E por falar em diferenças e contrastes, o que é mais fácil ou o que é mais divertido? Fazer ou ensinar a fazer? Porque você é professor também, né?
Esse rapaz é bom de pergunta, né? São muitos programas já. Pô, rapaz, que pergunta boa. O que é melhor que você perguntou? O que é mais divertido, enfim. O que é mais divertido? Melhor ainda. Olha, é difícil, viu, Bruno? Porque, assim, eu costumo dizer que o meu objetivo, né, minha meta, minha visão de vida, meu vision board, assim, meu moonshot, assim, em algum momento, viver só de escrever e dar aulas, né? Mas acho que principalmente escrever, né? Meu sonho é ter uma casinha no meio do mato, escrever livros e mandar eles para a humanidade, assim, se a humanidade quiser continuar consumindo. Então, de novo, eu me espelho, eu me inspiro em gente como o Bauman, Jung, né? Uma galera que foi para o meio do mato e continuou produzindo conteúdo relevante e até morrer, né? Até desencarnar. Então, meu objetivo de vida é um dia viver só de livro, viver só de produção intelectual, acadêmica, mas a parte da execução é o que me energiza, assim, é o que a comunhão entre as duas frentes é o que me energiza, assim. Então, se hoje eu estivesse só na academia ou se hoje eu estivesse só no mercado, eu não seria um ser completo, eu não seria uma pessoa plena e feliz, assim, porque é justamente essa comunhão de universo, é como você traz para o mercado uma inteligência científica e tecnicista e como você devolve para a academia uma aplicação prática e teste e erro e aprendizados, né, que é o processo científico em si, né, de você aplicar, aprender, iterar e ir aprendendo com esse processo. Então, esse intercâmbio entre os dois universos é o que me encanta, é o que me move nos últimos... Né, eu dou aula há mais de 10 anos, então o que me move nisso é justamente o intercâmbio entre as duas disciplinas que eu acho que tem que andar juntas, né? Não me agrada uma academia isolada na Torre de Marfim, que não interage com o mercado, ainda mais no nosso campo, né? Talvez em outros campos é até compreensível, mas no nosso campo a gente tem que... Por isso que a SPM é tão incrível, né? Eu pago o pau, assim, eu sou cria da SPM, formei pela SPM, fiz mestrado agora pela SPM. A SPM é incrível nesse sentido, ela foi pioneira em colocar o mercado dentro da sala de aula. Então, esse intercâmbio é muito poderoso na nossa disciplina, principalmente de marketing. O curioso é que hoje em dia isso não é visto com o tamanho revolucionário que isso tinha no passado. Porque exatamente. A SPM fez isso quando ninguém sonhava em fazer isso e achava que era delírio, que não ia rolar. Né? Mas a SPM estava muito, muito correta quando fez isso. Hoje em dia é uma coisa que um monte de gente entende o valor facilmente. Décadas atrás foi revolucionária essa decisão deles. Mas eu tenho que falar também da Miami School, porque eu não posso falar só de uma. Tem que... A Miami School, cá entre nós, assim, é uma paixão também. Eu dava aula na SPM e sempre ficava olhando para a Miami School assim, porra, deve ser um tesão dar aula lá, e que tesão. E aí, quando eu comecei a dar aula lá, e dou aula lá até hoje, sou coordenador acadêmico, é uma escola que tem uma mítica de marca, uma mítica de cultura, né, de aculturamento incrível, e também a potência dela são os criativos, os planners, os estrategistas que estão no mercado e estão dando aula. Então, hoje eu tenho cursos lá com gente de diversas empresas, diversos fornecedores, veículos, parceiros, institutos de pesquisa, todo mundo que atua no mercado, os líderes de pensamento no mercado, dentro de sala de aula também, compartilhando e trocando com a galera. Então, é muito rico isso. E por falar em perguntas de contraste, qual é a maior diferença entre o Rio e São Paulo? Frio do cão nessa cidade aqui. A praia, a maior diferença é a praia. E a gente morava num lugar incrível, né, que é Cambuinhas, Niterói, uma praia incrível, a gente ia para correr praticamente todo dia. Mas assim, realmente são duas cidades bem diferentes, mas que têm particularidades que atraem a gente, né, assim. Que região de São Paulo que você está morando? Estou em Pinheiros, a gente está em Pinheiros, aqui perto então, eu tenho uma boa notícia para você. O que? Vamos fazer uma praia aqui? Não. Mas você está morando numa região da cidade de São Paulo, porque a cidade é muito grande. Né? Então, existem diferenças claras de temperatura entre regiões da cidade. Você está morando numa das regiões mais quentes da cidade de São Paulo. Não brinca. Não, isso aqui é o mais quente? Sério. Isso, exatamente.
Porque eu moro no alto da Serra da Cantareira, Raul. Nossa, mano. Normalmente eu Só estou pelo 5 nome. graus abaixo da temperatura de São Paulo. De 4, 5 graus abaixo, 3. Mas eu estou brincando, mas o frio é muito gostoso também, né? Você poder botar um casaco, uma roupa, eu gosto, assim, a gente gosta, a Ju também gosta, e a gente realmente teve uma semana, a semana passada, ou retrasada, que castigou, mas o frio médio, que hoje pra gente, né, quando a gente falava 16 graus no Rio, era tipo o Polo Norte, né? Hoje a gente já está se acostumando ao 16 graus ser o médio. A gente gosta muito de tomar um vinho, né? Comer um queijinho. Então, assim, é muito agradável, e uma das coisas que nos trouxe para cá, além da efervescência do mercado, da academia também, eu tenho uma meta de fazer um doutorado na USP de psicologia cognitiva, que eu estou paquerando, então é uma efervescência muito grande que me inspira, que me mexe comigo, assim, de correr atrás de realização, e ao mesmo tempo uma cidade muito cosmopolita, a gente gosta muito, então esse final de semana foi Pinacoteca, foi sábado no Centro Cultural, no domingo Pinacoteca, ver a mostra da Adriana Varejão, que está incrível, que quem não foi tem que ir, porque está incrível, é a maior mostra da Adriana Varejão já reunida, e a Antônia também, né, minha filha que vai fazer 5 anos agora, consumir esses estímulos culturais, essa cultura efervescente, então isso tudo é muito legal. Então, e o Rio, aí quando tem aquele vídeo no Filtro Solar que falava disso, de Los Angeles e Nova York, né? Mude-se para Los Angeles, mas não fique demais, senão o coração vai amolecer. E mude-se para Nova York, mas não fique demais, senão o coração vai... Então, toda vez que o coração esfria demais, a gente dá uma passadinha, fica uma semana no Rio, pega uma praia. Então, daqui a pouco a gente vai passar. Agora, em junho, a gente vai passar uma semaninha e meia lá no Raul, a gente acabaram as perguntas de contraste, tá? Prometo. A gente abriu medo desse contraste aí. A gente abriu o programa falando do seu próximo livro, com o qual você está trabalhando, né? Marcas Viscerais, mas esse ainda não está à disposição das pessoas. Mas eu queria falar um pouquinho dele. O que está à disposição das pessoas é truth telling. O Raul está mostrando aqui na tela a capinha rosa, truth telling, bem grande, escrito na frente. E aí, veja só. Editora Voo. A gente está juntando, você está juntando nesse título 2 conceitos que algumas pessoas consideram quase opostos. Truth, de verdade, e o telling, de contação, da arte de contar a história. E algumas pessoas têm quase um sinal de igual. Ah, não, se está contando uma história, não tem verdade aqui por trás. Então, ilustra um pouquinho truth telling, porque é muito relevante isso. Excelente pergunta, viu, Paulo? Excelente. Bom, primeiro, assim, o termo ele foi roubado, né? Ele foi inspirado, vamos dizer assim, da indústria médica, né? É um termo muito usado na indústria médica. O truth telling para o médico é quando ele tem que dar uma notícia grave, né, para uma família, para um familiar, ou até para o paciente, e aí eles pregam muito a coisa do truth telling, parece que dá isso na faculdade, inclusive, que eles têm que ser realistas, né? Ele tem que ser franco e realista ali, sem rodeios com as pessoas. Então, eu me inspirei muito nisso, porque a gente está vivendo um tempo em que cada vez mais as marcas estão sendo cobradas e exigidas, né? E realmente exigidas com afinco para que elas tenham uma atitude mais humana, mais autêntica e mais verdadeira, né? Isso não quer dizer, e aí eu vou te responder diretamente, isso não quer dizer não lançar mão de recursos lúdicos e narrativos. Isso não quer dizer. A única coisa que não pode acontecer é você utilizar esses recursos lúdicos e narrativos para iludir as pessoas, para ludibriar as pessoas. Você pode usá-los para construir enredos, universos semânticos ricos e maravilhosos, desde que você deixe claro que isso é uma história, que isso é um universo semântico, que isso é uma narrativa. E as marcas que tentaram usar isso para ludibriar as pessoas, assim, são desmascaradas em 5 segundos, né? Porque as pessoas... Eu costumo dizer em sala de aula que hoje em dia as pessoas são dotadas, né? Elas desenvolveram um radar de bullshit muito apurado. Então, assim, por vários fatores, né? Pela era da informação, pelo acesso à informação, por todas as pessoas hoje, cada uma ser um veículo de mídia em si. Então,
se a gente parar para pensar, todas as pessoas hoje dominam, de certo modo, ou querem dominar a arte da comunicação, né? Quando você faz um post e você ativa o seu prazer da recompensa, né, através da dopamina, por cada like que você recebe. Então, quando você faz isso, você é hoje uma indústria de comunicação querendo performar bem. Então, você aprende a desenvolver um texto que vai gerar mais likes, uma foto que vai gerar mais likes. Então, cada vez mais pessoas estão dominando o sistema de comunicação, né, o processo de comunicação. Isso faz com que elas também reconheçam quando uma marca está tentando ludibriar elas. Então, não tem mais espaço para ludibriar, a gente vive num mundo de paredes de vidro, mas isso não quer dizer que você não possa reconhecidamente usar recursos lúdico-narrativos para construir histórias cativantes, envolventes, que toquem fundo as pessoas, que emocionem, mas sem enganá-las, sem vender algo que você não vai entregar, né? Isso é o principal. O Washington Oliveto falava que ele não faz propaganda política porque ele não vai comunicar um produto que não pode ter troca, que não pode ser trocado. Então é isso, assim, você não pode usar o lúdico e o narrativo para vender algo, para tentar comunicar algo que você não vai efetivamente entregar de verdade. Então, fora isso, use as histórias de todas as formas possíveis para encantar, para tocar, porque as marcas têm esse papel também na sociedade, de alguma forma. Eu diria que muita gente me faz essa pergunta e deve fazer para você também, né? Até onde uma marca pode contar uma ficção ou falar, né, só de coisas reais e tal. Humoristas também, né? Até onde vai o humor? Exato. E o que eu digo, acho que é muito parecido com o que você fala, então, porque eu sempre falo assim, olha, o importante é ser emocionalmente verdadeiro. Né? Porque você pode contar uma história fictícia e ser emocionalmente verdadeiro. Você pode contar uma história supostamente real e tá falando uma mentira da mesma forma, né? Então... Exatamente. É mais por aí. É o filme do Hitler lá, né? Também do Washington Oliveto. Você pode contar um mundo de mentiras falando só a verdade. Exatamente. Mas, aliás, as estatísticas estão aí para comprovar isso. A era da fake news está aí para isso. Então, tirando essa parte de ludibriar, enganar, a história é um recurso narrativo. O recurso narrativo é incrível, é potente, a gente tem que usar. Eu uso muito a parábola do mágico, sabe? Quando você vai num show de mágica, há um contrato implícito ali que aquele cara vai te enganar. Entendeu? A mágica basicamente é você ludibriar a percepção das pessoas. E ok, porque aquilo está combinado, né? A pessoa porque o acordo é esse. É um acordo, há uma clareza, uma autenticidade. Quando você pega esse mesmo mágico, bota ele no meio da... Diz um lugar popular aqui em São Paulo, que eu usava o Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. E ele começa a usar a mágica para tirar dinheiro das pessoas. Então ele está usando o mesmo recurso narrativo que ele usa num show de mágica, só que ele não está sendo franco, ele está enganando as pessoas. Então, esse é o perigo, entendeu? Essa é a diferença, assim, que eu acredito. Eu tô de pleno acordo aqui. Eu sempre dou um exemplo da Coca-Cola. Eu falo assim, olha, a Coca-Cola fala de Papai Noel, de urso polar e tal. É tudo ficção, mas ninguém reclama. Ficção. Tá claro que a fantasia é um produto que mexe com a fantasia das pessoas e tal. É uma marca que tem licença poética para fazer isso. E aí, curiosamente, sempre dou um outro exemplo que é o da Petrobras. Eu falo assim, a Petrobras é uma empresa que, se ela começar a inventar a historinha, talvez não pegue tão bem. Porque é outra marca, em outro momento, outro tipo de produto. Então, depende, né? Depende de respeitar também, né? A elasticidade e o perfil da marca, né? Muito bom. Exatamente. Por falar em livro, né? O seu outro livro é o Muito Além do Merchan, que você escreveu em 2013. Vamos pegar aqui. Vamos lá, compra, gente. Comprem os livros do por favor, gente, autor no Brasil, vocês sabem, é uma luta diária. Esse aqui eu escrevi junto com o Antônio Jorge Alabi Pinheiro, um excelente profissional de mídia e de cultura também, de cinema do Rio de Janeiro, incrível. Professor também da PUC do Rio, então foi uma dupla que a gente formou aí, foi incrível. Esse livro eu tenho na minha estante aqui atrás e eu recomendo, é bem legal mesmo. Mas é um livro de 2013, né? Minha pergunta é, o que você atualizaria nele nesses últimos 9 anos aí que se passaram? Olha, o que eu atualizaria nele
está no Truth Telling. Não, tô brincando. E no Marcas Viscerais. E no Marcas Viscerais. É por isso que eu estou lançando outros. Não, mas sem sacanagem, sem brincadeira, é mesmo. Porque, assim, a ferramenta... Porque eu só explicando, né, para quem não conhece, Muito Além do Merchan é um livro que trata sobre o uso do entretenimento como ferramenta de marketing, de construção de marca, né? Então, e ele foca muito em cinema, o uso do product placement em cinema, no cinema americano e no cinema brasileiro, como construção de marca. E ele é quase que um livro guia, né, manual. Ele meio que tenta ensinar a fazer isso. Então, ele é um livro muito técnico, um livro muito de ferramenta, né? Quando eu vou para o Truth Telling, o Muito Além do Merchan também fala sobre construção de marca. O Truth Telling já traz isso para a contemporaneidade na questão de você ser verdadeiro, né? E o Marcas Viscerais traz a questão de você cada vez mais ter que ser mais profundo e mais visceral do ponto de vista até cerebral, né, nesse processo de construção de marca. Então, o que eu atualizaria no Muito Além do Merchan é muito menos a questão da ferramenta, porque eu acho que a ferramenta, inclusive no Brasil, evoluiu muito menos do que poderia ter evoluído nesse ínterim, nesse tempo. É uma pena, porque as pessoas poderiam ter lido mais o livro, poderiam ter seguido mais o que está aqui, mas a ferramenta, infelizmente, e a gente também tem um processo de destruição da cultura no país, então isso atrapalhou também muito a ferramenta em si, né? Porque para ter o product placement você tem que ter cinema, né? E o cinema está totalmente destruído no país, mas, de certo modo, a ferramenta em si eu não atualizaria muita coisa, a não ser que a gente fosse para outras plataformas, né? Game, de forma mais aprofundada, né? Game, redes sociais, creators, economy, de modo geral, aí daria para dar uma boa atualizada, viu, Bruno? Mas do ponto de vista de product placement em cinema, acho que a teoria está aqui, e o que eu traria de novo é justamente como aproveitar essas oportunidades no cinema para construir marcas mais verdadeiras, mais autênticas, mais consistentes e mais viscerais, entendeu? Acho que eu consegui vender os 3 livros agora, hein? Já que a gente deu essa passeada, eu vou concordar totalmente com você que é um desalento o estado da produção cinematográfica brasileira neste momento. Mas aí a pergunta que vem em seguida é: o streaming pode ajudar a salvar isso, a criar rumo para isso, a criar alternativa para isso? E tem um espaço que basicamente ainda é um deserto nessa produção, na inserção de merchandising, do product placement, não é? Exato, excelente ponto, viu, Paulo? E a gente está assistindo os ciclos que o mundo dá, né, que a vida dá. A gente está vendo agora os streamings voltando a considerar não, né? Vão implementar formatos de pacotes com propaganda, né? Que a propaganda que eu imagino que vai ser o break antes, né? O pre-roll lá e tal. Não sei que formatos que o Netflix vai explorar, que o Disney Plus vai explorar, mas eles já assumiram que vão ter que recorrer à propaganda, né? É basicamente o que eu conto no livro, assim, né? A gente vive hoje um encontro de necessidades de duas indústrias, né? A indústria da publicidade precisando angariar mais atenção, e essa atenção ela não é mais só conquistada por dinheiro, por compra de eyeballs, né? Porque as pessoas estão cada vez mais dispersas, pulverizadas. Eu costumo dizer que as pessoas estão vivendo no meio de uma tempestade de areia, de estímulos, né? São mais de 5 mil estímulos de marca por dia, mais de 100 mil palavras que passam impressas na frente dos nossos olhos. E, como autor, infelizmente, a maioria dessas palavras não está num livro, a gente sabe disso, estão nos feeds, passando na nossa cara. E o nosso cérebro continua com a mesma capacidade de processamento, 123 bits por segundo, né? Ainda não encontraram uma forma de expandir a capacidade cerebral. Muito importante. O Halley fala isso lá no livro Flow, ele fala isso, 123 bits de informação. Então, é um desafio enorme de você conquistar a atenção em meio a essa tempestade de areia, né? E os grãos de areia das marcas são justamente aqueles que caem no olho que a gente não quer, né? Que a gente quer ver os grãos de areia dos estímulos de humor, família, né? Entretenimento e tal. E aí, por isso, a gente junta com outro problema, que é o desafio de monetização da indústria cultural e da indústria de entretenimento. Então, no ponto de encontro dessas duas necessidades e problemas e desafios, tem o product placement e o branded content e o desenvolvimento de parcerias nesse sentido, que tem que ser feito com muito respeito ao usuário, respeito à audiência, respeito ao conteúdo cultural no qual a marca está sendo inserida,
com muita inteligência, muita sensibilidade, quando bem feito, né? A gente tem diversos exemplos. Quando feito com sensibilidade, com respeito, com inteligência, o usuário, o telespectador, o consumidor do entretenimento, ele até gosta, né? Uhum. Uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, chamada Steven Spielberg, né? Que ele faz isso muito bem. Ele fala isso, que o mundo real tem marcas, né? Uhum. A gente vive o mundo, estou aqui, vendo aqui, devo fazer um product placement aqui, estou aqui, aumentos, a gente vê um carro passando na rua, tem aqui uma caneca do Starbucks, um cartão aqui do Itaú, né? Tem que vender o meu. O mundo real tem marcas. Então, o Spielberg fala no material extra do De Volta para o Futuro, se eu não me engano, que ele é produtor, né? Ele fala que o mundo do entretenimento também precisa de marcas para trazer verdade, para trazer realidade. Conexão, né? As pessoas olharem para aquilo e, olha, poucas coisas são mais maravilhosamente bem colocadas do que aquela pizza que se faz automaticamente no De Volta para o Futuro. O tênis da Nike. O tênis da Nike. Assim, maravilhosos. As pessoas adoram, as pessoas desejam aquele tênis, inclusive, que a Nike lançou anos depois, né? Então, assim, a vida retratada nos filmes também precisa de marcas. É só você fazer isso de um jeito muito inteligente, muito respeitoso. Você não vai fazer, né? Olha meu tênis Nike, que maravilhoso, o nome dele é tal, e você encontra nas melhores lojas do ramo. Não, tem que fazer isso com inteligência, né? Tem que fazer isso com muita sensibilidade. E os melhores roteiristas sabem fazer isso muito bem, né? Não, e cá entre nós, Calvin Klein foi a rainha absoluta disso com a calça. A cueca da Calvin Klein foi incrível. Né? Então, maravilhoso. Virou o nome dele, né? Incrível. Maravilhoso. Né? Calvin, né? Calvin. Então, o Wilson também, né? Acho que o Wilson tá no páreo. Também, o Wilson uma série de exemplos, assim, e eu vejo também The Big Bang Theory. Então, você tem que respeitar muito o contexto, você tem que ter uma compatibilidade também de público-alvo daquele produto e público-alvo daquele conteúdo de entretenimento, também tem que ter uma aderência, tem que ter uma adequação. Então, é uma série de regrinhas que estão nesse livro aqui, que se você seguir, você vai ter uma ação de product placement muito eficiente, muito inteligente, e aquela palavrinha que a gente falou no começo, consistência também para essa ferramenta é imprescindível, né? Não basta você ser golfinho, que chama, né? Você entrar num filme e depois nunca mais aparecer em nenhum filme. Então, as grandes marcas que usaram o product placement muito eficientemente, como Starbucks, que eu acabei de falar, fizeram isso ao longo de muitos filmes, ao longo de muitos anos, com uma consistência, por exemplo, de perfil de usuário. O cliente do Starbucks, que é retratado nos filmes, tem o mesmo padrão arquetípico de elementos de significado profundo. Da Apple também, quem usa a Apple nos filmes é sempre uma pessoa da indústria criativa, de alguma forma. Então, isso é muito inteligente, muito bem feito e com consistência de décadas. E aí você consegue colher muitos frutos dessa ferramenta. Né? E você tem uma meta-narrativa de todas essas coisas somadas. É genial, exatamente. E a gente volta para o universo Marvel lá, né? Então, como se a gente tivesse vários filmes construindo. Tanto é que o Starbucks chegou no Brasil, não precisou fazer um break de 30 segundos na TV, não precisa. Né? Porque ele já tinha um patrimônio imagético e semântico construído ao longo de décadas de filmes. Você sabe que, curiosamente, quando saiu o livro, né, do Howard sobre a criação do Starbucks, havia no livro, que eu li no original, em inglês, antes de vir para o Brasil, havia uma forma de contato no livro. E eu fiz contato lá, e entre as coisas que eu comentei, eu falei, legal, ok, mas quando é que você vem para o Brasil? Eles me responderam, inclusive, dizendo assim, olha, a gente, como o Howard explica no livro, a distância aí não favorece que isso esteja nos primeiros lugares da nossa fila. Mas só que, e aí é que é legal, a gente recebeu tanta gente pedindo para a gente ir para o Brasil, que a gente está olhando para isso com mais carinho, apesar da distância. Foi muito interessante isso. Então, você, o culpado do Starbucks ter vindo para o Brasil, obrigado, Paulo. Vou fazer mais um merchan aqui, então.
Eu adoro trabalhar, eu escrevo muito no Starbucks, adoro, é um ambiente que é muito legal. Paulo, escreve para o Five Guys, pelo amor de Deus. Tá bom, eu preciso providenciar isso. Chipotle também, por favor, Chipotle. Faz uma listinha aí. Você tem razão, essas duas precisam estar aqui. Gente, para quem não entendeu a piada, Five Guys é o melhor hambúrguer do mundo e não tem aqui no Brasil. E o Chipotle é o melhor mexicano do mundo. Fantástico, exatamente. Precisamos muito de vocês aqui. Uma curiosidade aqui que eu queria perguntar para o Raul. Marcas brasileiras normalmente fazem product placement em novela, né? Acho que é a nossa maior tradição. Mas eu lembro de um caso muito legal de uma marca brasileira fazendo isso em filmes hollywoodianos, que foi a Petrobras em Speed Racer. Você participou disso de alguma maneira? Você já estava lá? Sim. Esse projeto do Speed Racer foi justamente o que motivou o livro. Assim. O livro, na verdade, nasceu do projeto. Sendo muito franco, assim, o time, né, todos juntos, a gente elaborou uma defesa do projeto para defender o projeto, aprovar o projeto, e um PowerPoint de 70 slides, assim, que tinha a espinha dorsal do livro já estava ali. Então a gente olhou para aquilo assim, falou, cara, isso aqui é um conteúdo riquíssimo para justificar, explicar e ajudar a aplicar product placement de forma eficiente, inteligente, blá, 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 blá. E aí eu pesquisei no mercado, não tinha nenhum livro no Brasil que tratasse disso, e isso é muito curioso, né? Porque você pode olhar para isso e falar, caramba, não tem nenhum livro que trate sobre isso. Isso é bom ou ruim, né? Eu fiquei com essa dúvida, né? Ou é bom porque é um campo que ninguém explorou ainda, ou é ruim porque ninguém tem interesse num livro sobre isso. Então eu fiquei nessa dúvida, mas na dúvida, eu e o Antônio Jorge, a gente se olhou e falou, cara, ele é apaixonado pela ferramenta também, ele é um especialista na ferramenta, e a gente se olhou e falou, vamos transformar esse projeto, essa ideia num livro. Então, o case do Speed Racer foi um case que a gente desenvolveu lá dentro com muito... a gente abriu trilha, abriu mato, assim, foi pioneiro nesse sentido, né? O primeiro product placement de uma empresa brasileira numa plataforma global. E o grande pulo do gato desse case, assim, o grande aprendizado dele foi a importância também de você pensar a estratégia de product placement não de forma isolada com a presença no filme, puramente. É pensar como uma estratégia de 360, como você consegue explorar ao máximo aquela propriedade intelectual de terceiros, que é o Speed Racer, que é uma propriedade intelectual maravilhosa, né? Estupenda, em múltiplos pontos de contato da marca. Então, por exemplo, a gente fez o carro, né, da Petrobras, a gente fez em tamanho real, e ele realmente rodou as pistas de Stock Car do Brasil, de Fórmula 1. A gente fez várias experiências de Promo Activation e a promoção nos postos também, que tinha os cards tipo Super Trunfo. E aí tem que citar aqui, né, o Arthur Júnior, Michel Chedid, Gustavo Ferro, uma série de pessoas que me ajudaram, que construíram esse case junto comigo, geniais, assim, profissionais geniais. E essa promoção dos postos também aumentou em 8% as vendas nos postos da Petrobras, comparando com o mesmo período do ano anterior. 8% é muita coisa de aumento de vendas. Então, quando você olha para o projeto como um todo, do ponto de vista de como a gente explorou essa propriedade intelectual, ele é muito rico, assim, muito rico de observar. Então, a dica que eu daria é isso, assim, pense para além da presença no filme, vá muito além. A gente tinha o carro no game também, então, realmente uma série de parcerias e de entregas com a Warner na época que foi muito feliz, uma parceria incrível que a gente fechou com o Vinícius Lossaco, que é um brasileiro que estava na Warner de Los Angeles. Então, foi incrível, assim. Que legal, muito, muito bom saber. Só de curiosidade, eu fui procurar aqui no Mercado Livre se eu encontrava esses cards e tem uma pessoa vendendo por R$29. Pô, eu tinha que estar vendendo mais, não é 29 mil, não? Não, mas também acho, é mais raro, é raro, né? É raro. Até ver se eu anuncio o meu aqui. Mas muito bacana esse case. E o Itaú acho que faz bastante coisa em novela também, né? Eu ainda não mergulhei fundo nisso, mas historicamente eu sei que faz. Eu acho que a ferramenta, nesse ponto de vista, a própria Globo vem evoluindo muito. Assim. A gente tem cases até recentes, né, de Fiat, que você tinha uma conexão com break,
Então tem algumas coisas bem legais surgindo. Acho que a própria... Falando da Globo, porque é a principal plataforma de, né, de entretenimento, de novela e tal, e que a gente acompanha um pouco mais de perto. Mas, inclusive, o que eu elogio muito, no livro a gente elogia também, é o quanto a Globo faz bem a parte do merchan social, né? Que é de você incutir, né? Colocar nas tramas comportamentos e consciência, causas que são importantes para a sociedade brasileira, e isso é muito bem feito. Então, a gente até fala assim, cara, aprender com a forma como é feita ali na trama, né? O personagem que entra na trama, até a consistência dentro da trama, não é entra numa ação e nunca mais aparece, mas é um tema que aparece na história, na trama. E que tem um desenvolvimento, né? Porque você necessariamente traz aquela problemática, que em algum momento é uma problemática nova, digamos assim, né? Traz aquela problemática, ela acontece através de um personagem, mas ele tem uma jornada dentro da dramaturgia. E é isso que precisa ser buscado com qualquer coisa que você queira colocar lá. Né? Que não fica legal do nada, né? Que exista uma ação, né? Que ele tenha uma jornada dentro daquilo, é uma coisa que traz até muito grande. Traz uma legitimidade até, né? Porque você constrói uma legitimidade ali em várias cenas, e fazendo parte da trama de um jeito mais legítimo mesmo. Com certeza. Muito bem. Muito bem, muito bem. Olha só, Raul, esse papo demorou para a gente conseguir marcar, mas valeu a pena, viu? Porque foi muito legal e já fica convidado para um episódio 2 mais para frente. Bom, exatamente. Isso. Quando você estiver lançando o livro é minha tese de mestrado, né? O Marcas Viscerais também é minha tese de mestrado na SPM. E ele trata de um case que é apaixonante, assim, que é o de Laboratório Fantasma. Então, eu investigo assim o quanto que a marca Laboratório Fantasma do Emicida, do Leandro e do Evandro, do Fiote e do Emicida, é uma marca brasileira que tem uma causa profunda, entremeada, assim, embebida na marca, embebida desde da fundação da marca, que é o combate ao racismo estrutural no Brasil, ao genocídio da população preta no Brasil, praticada pelo Estado e pelo racismo estrutural no Brasil. Então, assim, é uma tese de mestrado que eu chorei várias vezes, foi muito chocante ter contato profundo com isso, e é uma marca que eclodiu, que nasceu tanto na parte de manifestações artísticas, né, na música do Emicida, na produção cultural, nos documentários, em vários lugares, e na roupa, né, na atitude, nas roupas e outros itens que o Laboratório Fantasma vende. Então, o livro vai trazer o case de Laboratório Fantasma, também vai trazer Fazenda Futuro, Ama Chocolates, cases brasileiros que conseguem construir marcas viscerais, marcas verdadeiras, marcas que conseguem mediar com as pessoas uma relação mais íntima, mais profunda mesmo. E por falar em livro, só deixa eu contar uma última história. Eu estava vendo a entrevista com como que chama o cara? Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no Roda Viva, e ele falou várias coisas interessantes. Não? Porque eu sou flamenguista. Problema seu. Mas... vou fazer o quê? Ofendendo o entrevistado, o que é isso? Não, eu sou São Paulino, veja bem, mas enfim. Mas entre Palmeiras e Flamengo eu fico com Palmeiras. Era o time do meu pai. Era o time do meu pai. O Flamengo é muito grande mesmo, né? Faz com que os rivais se unam contra a gente. Verdade. Tem que ser muito grande. Não, é verdade. Isso é uma marca visceral, olha aí. Não há nenhuma dúvida. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Mas, enfim, ele deu uma entrevista na Roda Viva e ele falou várias coisas interessantes. E uma das coisas que ele falou é que quando ele recebeu o convite para vir para o Brasil e tal, uma das primeiras coisas que ele fez foi procurar livros técnicos, né, que falassem do ponto de vista técnico de treino de futebol. E ele não encontrou basicamente quase nada. Ele encontrou algumas biografias e tal, alguns livros que contavam histórias de treinadores, mas não que falassem da parte técnica, né? E aí ele meio que fez uma crítica ao país por causa disso. E realmente, por acaso, eu comprei seu livro um bom tempo atrás e uns meses atrás
bem recentemente, eu tive uma luz de falar assim, não, deixa eu ver se tem algum outro livro, né, sobre esse mesmo assunto. Não encontrei no Brasil e é muito difícil de encontrar lá fora, inclusive. Né? Então, quero te parabenizar aqui, porque você é um cara que tem a ideia e coloca no papel. E é muito importante ter esse registro, não só no nosso país, né, mas enfim, em qualquer lugar, em qualquer mercado. Isso é muito legal. Obrigado, Bruno. Eu brinquei com o Abel, mas eu gosto muito dele do ponto de vista até... Como eu disse, eu faço muito paralelo do futebol para o mundo de marcas e mundo de marketing, e ele traz algumas inspirações muito fortes, assim, né? Aquela coisa do... Como é que é o nome do livro? Pense frio, coração que cérebro frio, coração quente, alguma coisa assim. É muito legal. E eu vi hoje eu vi no LinkedIn alguém postando, inclusive, essa história também do livro, e eu faço paralelo exatamente o que você está fazendo para o mercado mesmo de marketing e construção de marcas, assim. E eu falo isso, agora eu não sei qual dos dois, tá? O Sibobel fala nos dois, mas eu falo talvez no Truth Telling. Agora vocês precisam comprar os 2 livros para conseguir achar a indicação. Viu? Mas eu falo isso, acho que no começo do livro eu falo, profissionais, líderes de pensamento do mercado, escrevam mais, deixem um legado, entendeu? Indispensável. Tem profissionais maravilhosos do mercado, não só nas agências, né? Porque a gente tem até alguns livros, né, o Washington Oliveto, ou uma coisa ou outra assim, que são muito bons, mas profissionais, líderes de marca que são incríveis, têm histórias incríveis, aprendizados incríveis para contar. Escrevam mais, não fiquem só nas redes sociais, que é muito importante, que é maravilhoso, constrói cultura, mas o livro é uma plataforma ainda que consegue uma longevidade, uma legitimidade e uma perenidade muito importante para espalhar, né, e manter o conhecimento vivo. Então, excelente, Bruno. Vamos pedir aqui, aproveitar esse canal riquíssimo aqui, com milhões de pessoas. Deixe seu like, sigam o canal e escrevam livros. Então, olha, só para deixar claro o quanto a gente concorda com você, Raul, nós temos 2 livros que nós estamos escrevendo. O duro é o tempo de produção, dado o volume de trabalho, graças a Deus. Mas a gente está produzindo os 2 livros que nós estamos criando. Você acha que tem um intervalo de 5 anos entre um e outro? Por quê? Então, pois exatamente, né? Porque a gente não... Né? Se não fosse só livro, ela lançava um por ano, né? Mas, infelizmente ou felizmente, não vai reclamar, a gente trabalha muito, mas... Quando você realizar seu sonho de morar na cabana, aí você pode... Dia lá na cabaninha, eu vou fazer isso, se Deus quiser. Exatamente. Raul, antes de encerrar, a gente sempre deixa uma janela aí para os nossos convidados falarem o que quiserem. Então, pode fazer seu jabá do livro de novo, pode dar uma dica cultural, pode falar onde as pessoas te encontram, enfim, pode fazer propaganda do Itaú, o que você quiser. O espaço é seu. O espaço é seu. Já fazemos muita propaganda do livro, do Itaú. Acho que vou falar dos cursos, né? Assim, eu acho que eu estou com um curso proprietário que eu lancei, né, recentemente, de construção de marca também, lá no meu Instagram, se quiser dar uma conferida. Quem quiser aprender a construir marcas com significado profundo, tem muito do conteúdo do livro, inclusive o nome do curso é o mesmo do livro, Marcas Viscerais, e quiser trocar dentro de sala de aula, é um curso ao vivo, não é gravado, é realmente para ajudar a espalhar mais esse conhecimento, e eu também ter uma troca, né? É importante dizer que o curso é feito na mesma metodologia, na mesma modelo de comercialização chamado One for One, que é o modelo do Blake Mykowski, da Tons, né? Não sei se vocês recomendam esse livro também. Uma dica de livro, além dos meus, depois de comprar os meus, vocês podem comprar o livro do Blake Mykowski, que é Start Something That Matters, que é Comece Algo que Faça Diferença no Brasil, editora Voo também. E o Blake criou a Tons, que é no modelo do One for One. Então, você compra uma alpargata e ele doa uma alpargata, um sapato, né, para uma criança descalça na Argentina. Então, eu lancei o curso no mesmo modelo. Então, a cada matrícula paga, eu abro uma matrícula social 100% gratuita para um aluno que não... Uma aluna ou um aluno que não teria como pagar nesse momento. Então, tá lá no Instagram. E, além disso, assim, obrigado por eu estar aqui. A dica que eu já dei, a dica da Adriana Varejão na Pinacoteca de São Paulo também. Verdade. Muito bom, imperdível, assim, uma experiência, um programa incrível.
é tocante, assim, a forma como... Foi lindo também, porque eu postei uma foto no Instagram, no Stories, com a Antônia na frente dos azulejos, né, dos azulejões lá e a própria artista compartilhou isso no Instagram dela, então foi bem legal. A Antônia ficou encantada com as obras dela, tem muita crítica ali também, é um aprendizado assim, né, da sociedade brasileira muito grande, ela critica muito a sociedade brasileira em muitos aspectos, a colonização portuguesa, várias coisas. Então, assim, não percam Adriana Varejão, apoiem a arte nesse país, consumam arte, consumam livros, cinema, que a gente já falou. Então, é isso que faz uma sociedade realmente ser justa e defender também a sociedade, a cultura brasileira no mundo, né? De espalhar mais a nossa cultura, o nosso modo de ser. Só a cultura tem esse poder, né? Maravilhoso. Poucas vezes alguém usou tão lindamente esses quatro fechamentos. Parabéns. Falei muito, falei muito. Não, muito bacana, muito bacana. Muito bem. Raul, muito obrigado. E já está convidado aí para uma parte 2. Quando seu livro... Só avisar que a gente vai fazer o seu lançamento aqui. No semestre, se Deus quiser, vamos lançar esse livro aí, a gente volta com o maior prazer. Ótimo. Beleza. Vai preparando as perguntas aí, antagonistas, como é que é? Pergunta... As antagônicas. Contrastes. Isso. Pensando mais uma meia dúzia, Bruno. Maravilha. Até mais, gente. Tchau. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado.